Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso EraCast. Hoje a gente vai viajar no tempo e mergulhar em um dos períodos mais marcantes, fascinantes e polêmicos da história, a Era Napoleônica. Você já parou para pensar como um único homem conseguiu mudar não só a França, mas praticamente todo o mapa político da Europa e até influenciar o destino do Brasil? Poucos personagens deixaram uma marca tão forte no mundo quanto Napoleão Bonaparte. Ele não apenas transformou a França em um momento de crise, mas também redesenhou a política europeia e influenciou acontecimentos que chegaram até as Américas. Ao longo deste episódio, vamos entender como Napoleão ascendeu ao poder, quais foram suas principais conquistas e de que forma suas ideias e ações impactaram a política, a economia e a sociedade, deixando heranças que ainda podemos perceber no mundo moderno. Como tudo começou? Primeiro, para entendermos melhor a Era Napoleônica, temos que entender seus antecedentes. A França, logo depois da Revolução Francesa, vivia cheia de crises, fome, miséria, guerras externas na Europa e um governo chamado Diretório, que não conseguia dar conta da situação. A população estava cansada e a burguesia queria estabilidade. Tal acontecimento deu a Napoleão Bonaparte, comandante dos exércitos franceses, ganhou ainda mais prestígio devido suas vitórias contra austríacos e ingleses. Ele ganhou fama, confiança do exército e também o apoio da burguesia, que vivia nele a chance de colocar ordem no país. Com isso, em 1799, durante o governo do Diretório, Napoleão dá o famoso golpe de 18 de Brumário, acaba com o Diretório e cria o Consulado, dando início a um novo período da história da França e da Europa. Golpe esse que só foi possível devido à situação política e econômica na França. Nesse novo governo, o poder executivo passou a ser exercido por 3 cônsules, Napoleão e mais 2 integrantes do diretório. O primeiro cônsul era Napoleão, o qual tinha autoridade para propor leis, nomear funcionários para cargos administrativos, controlar o exército e conduzir relações internacionais. Entretanto, em dezembro de 1799, o consulado passou por um referendo popular, o qual aprovou uma nova constituição, atribuindo assim todos os poderes ao primeiro cônsul. Com essa nova Constituição, o primeiro cônsul tinha o poder de nomear os oficiais do Exército, funcionários públicos e os membros do Senado, além de propriamente ser quem detinha o poder de legislar. Realizações napoleônicas. Napoleão fez várias reformas importantes durante seu governo, como na administração. Dividiu o país em departamentos e centralizou o poder em Paris. Isso deu mais organização, mas também reduziu a autonomia das regiões. Nas obras públicas, construiu estradas, pontes e monumentos. Resultado: melhor comunicação, mais facilidade para movimentar tropas e um forte impulso na economia e no emprego. Com a Concordata de 1801, fez um acordo com a Igreja, o catolicismo foi reconhecido, mas o Estado ficou acima do poder religioso. Isso reduziu a influência da Igreja na política e ajudou a pacificar conflitos internos. Na economia, criou o Banco da França, lançou o franco e protegeu a indústria nacional. Essas medidas deram estabilidade financeira e fortaleceram o comércio. Na educação, o Estado assumiu o controle, ensino básico gratuito e obrigatório, novos centros de pesquisa e a criação de universidades da França. Isso aumentou o acesso ao conhecimento e formou profissionais mais qualificados. Já no campo jurídico, criou o Código Civil, o Código Napoleônico. Ele consolidou direitos como liberdade, igualdade perante a lei e a proteção da propriedade privada. Sua influência atravessou fronteiras e inspirou códigos em vários países, como na Alemanha, Suíça, Itália e até no Brasil. Depois de se destacar militarmente e consolidar o consulado, Napoleão deu o passo definitivo rumo ao poder absoluto. Em 1802, um plebiscito o tornou cônsul vitalício e em 1804, na Catedral de Notre-Dame, ele foi coroado imperador dos franceses. Sob a presença do Papa Pio VII, para abençoar a cerimônia, um detalhe surpreendeu o mundo. Napoleão mesmo colocou a coroa em sua cabeça, mostrando que não devia a sua autoridade à Igreja. Apesar do título imperial, não houve retorno ao absolutismo. O novo regime manteve com as bases de apoio à burguesia, o exército e os camponeses. Napoleão governou como um déspota, esclarecido, centralizador, autoritário, mas também promotor de reformas que modernizaram o Estado francês, as guerras e a expansão. Na política externa, Napoleão enfrentava as coligações absolutistas europeias e a rivalidade da Inglaterra. Com vitórias memoráveis, como em Austerlitz e Jena,
ele expandiu seu império e reorganizou territórios em torno da França, criando estados satélites como o Reino da Itália e a Confederação do Reno. O exército francês, movido pelo nacionalismo e pela disciplina, parecia invencível. Porém, sua expansão acendeu o fogo do ressentimento e do nacionalismo em vários povos ocupados. O bloqueio continental. Em 1805, a Inglaterra demonstrou sua força naval ao vencer a França na Batalha de Trafalgar. Sem poder derrotar os ingleses no mar, Napoleão decidiu enfraquecê-los pela economia. Em 1806, decretou o bloqueio continental, proibindo países europeus de comerciar com os britânicos. O objetivo era sufocar a economia da Inglaterra e fortalecer a burguesia francesa. Consequências e impactos. Portugal, aliado histórico da Inglaterra, recusou-se a aderir ao bloqueio, o que levou à invasão francesa e à transferência da família real para o Brasil em 1808, elevando a colônia ao status de sede do Império Português. Espanha teve o rei Carlos IV deposto, e Napoleão colocou seu irmão, José Bonaparte, no trono. Essa imposição gerou forte resistência popular. Rússia sofreu crises econômicas por não poder vencer seus cereais e, em 1810, rompeu o bloqueio. Inglaterra, em vez de enfraquecer, expandiu seu comércio para a Ásia e as Américas, saindo ainda mais forte. As Américas, com a crise da Espanha e de Portugal, incentivou as independências latino-americanas. Nos Estados Unidos, a compra da Louisiana, em 1803, dobrou o território do país e impulsionou sua ascensão. Itália e Alemanha receberam constituições e códigos civis, mas também o peso da dominação estrangeira, que despertou futuros movimentos da unificação. A resistência europeia. No início, os povos ocupados viam os franceses como portadores da liberdade e da modernização. Mas, com o tempo, a ocupação militar passou a ser entendida como opressão. O nacionalismo floresceu em várias regiões. Na Espanha, guerrilhas armadas apoiadas pela Inglaterra desgastaram o exército francês. Essa resistência foi decisiva para a crise do Império e também influenciou as colônias espanholas na América, que iniciaram processos de independência entre 1810 e 1830. A invasão da Rússia à Terra Arrasada, em 1812, Napoleão lançou sua maior campanha, a invasão da Rússia, levando cerca de 600 mil soldados. Os russos empregaram a tática da terra arrasada, destruindo tudo que pudesse servir ao inimigo e evacuando Moscou, que foi incentivada antes da entrada dos franceses, sendo insediada. Sem recursos, enfrentando o inverno rigoroso, a fome e as doenças, o exército francês foi devastado. Apenas 10% retornou. Essa catástrofe marcou o início da queda de Napoleão, a Batalha de Leipzig. Com as tropas enfraquecidas, Napoleão foi derrotado na Batalha de Leipzig, também chamada de Batalha das Nações, contra a sexta coligação formada por Rússia, Prússia, Áustria, Suécia e Reino Unido. No início de 1814, Paris foi ocupada e os Bourbons restauraram com Luís XVIII. Napoleão foi exilado na ilha de Elba. O governo dos 100 Dias, em 1815, Napoleão escapou de Elba e retornou à França. Sua marcha até Paris foi triunfal, e ele retomou o poder no chamado Governo de 100 Dias. Porém, pouco tempo depois, enfrentou sua derrota final na Batalha de Waterloo, contra os ingleses e prussianos. Capturado, foi enviado para a ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde morreu em 1821. O fim da Era Napoleônica. O fim definitivo da Era Napoleônica foi marcado pelo Congresso de Viena, que reorganizou o mapa europeu, restaurou monarquias e buscou conter a difusão dos ideais revolucionários e liberais. As influências no mundo moderno da Era Napoleônica até hoje possuem efeitos e transformações decorrentes daquele período, podendo-se assim dizer que Napoleão, mesmo morto, possuiu ainda grande poder, símbolo e relevância para o mundo. Algumas transformações oriundas desse período foi o Código Napoleônico, que inspirou sistemas jurídicos em países como Brasil, Itália, Alemanha e Suíça, promovendo igualdade perante a lei, proteção à propriedade e liberdade individual. Suas reformas administrativas e financeiras serviram de modelo para governos centralizados e economias organizadas, enquanto o modelo de educação estatal e universidades de referência estimulou os sistemas escolares estruturados na Europa e na América Latina.
Suas estratégias militares influenciaram exércitos de nações como Prússia e Rússia, e suas políticas de infraestrutura e obras públicas inspiraram o planejamento humano moderno. Além disso, a expansão e as guerras napoleônicas tiveram impacto indireto nas independências de colônias na América Latina, enfraquecendo o controle europeu e estimulando movimentos de emancipação em países como Brasil, Venezuela e Argentina. Bom, Napoleão foi um grande homem, símbolo de várias conquistas e transformações não só na França, mas no mundo como um todo. Porém, chegamos ao fim de mais um episódio, no EraCast. Espero que você tenha aprendido mais sobre a história da humanidade. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.